E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. E nesse vídeo que vocês veem a seguir, está muito claro, se as FFAA, as Forças Armadas Brasileiras, quisessem, elas podiam desalojar esses arruaceiros golpistas que estão na porta dos quartéis, clamando por me salve, nos salve de quê? Parece que o mundo deles só passou a exigir depois de 2018. Gostaria de lembrar para você que está vendo esse vídeo, que fica gritando me salve, Forças Armadas. Primeiro, você não viveu no regime da ditadura. E em segundo lugar, meu amigo, o mundo não surgiu agora com o tal do falso Messias de 2018 para cá. O PT governou durante 15 anos. Você viveu nesse período, a não ser que você tenha, digamos, 4 anos, né, ou 5 anos de idade. Mas aí você não estaria fazendo esse papel de presepeiro, de mau patriota. Você estaria, na realidade, trabalhando. Você aceitaria, como nós da esquerda aceitamos, a derrota que para nós aconteceu em 2018. Mas como você não é nada disso, não é? Você é simplesmente um mau brasileiro, um mau patriota, aí tu fica fazendo arruaça. Agora, o exército, se ele quisesse, ele podia escorraçar vocês. E a gente estava falando que se o exército, as FFAA, as Forças Armadas Brasileiras, quisessem, elas poderiam, aliás, deveriam desalojar da frente dos quartéis e das imediações das suas instalações militares esses baderneiros golpistas, mas ela não está fazendo isso, ao contrário, ela não faz absolutamente nada e com isso tentam ainda manter como o tal do general Vilas Boas um clima de incentivo a que essas pessoas que não são nada patriota continuem lá na porta dos quartéis, procurando gerar uma instabilidade que absolutamente cabe, né? Vocês estão vendo um documento que nós obtivemos da Advocacia Geral da União, uma consultoria geral da União, tá? Aonde se refere a uma consulta realizada pelas Forças Armadas Brasileiras, no caso específico, foi uma consulta da Aeronáutica aqui do Rio de Janeiro a respeito do seu poder ou não de polícia, em especial naquelas áreas que dizem respeito à sua atuação, não é? Então está aqui, esse o número do documento, parecer número 00484-2019, Conjuro MD, CGU AGU NUP 67.200.005.609, 20/2018, portanto, na época do governo Bolsonaro, tracinho 27, interessados, comando de preparo da Aeronáutica com PREP, assunto, assessoramento especializado, atividade jurídica. Então, a pergunta era justamente essa: se poderia ou não, no caso, o comando da Aeronáutica desalojar, por exemplo, das imediações dos quartéis, aqui no caso do Rio de Janeiro, vocês sabem que é ali em Marechal Hermes, existe uma área muito grande, muito intensiva de instalações militares, não somente relacionado à base aérea dos Afonsos, ao campo que existe ali de aviação, mas também aos quartéis que ficam ali próximos. Tá? É um parecer longo, é um parecer de 2018, mas eu vou para aquela parte que realmente já interessa. E qual é a parte que interessa? Já vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, tá? No parágrafo 4, chegando aos autos a essa Conjura MD, foi elaborada a cota número 00292-2019, Conjura MD CGU AGU, por meio do qual admitiu-se que o assunto é comum às três forças, ou seja, Marinha, Aeronáutica e Exército, e por isso solicitou-se a coleta de posicionamento do comando da Marinha e do Exército, uma vez que essa demanda foi da Aeronáutica, a fim de subsidiar a manifestação conclusiva por esta consultoria jurídica. Ressaltou-se na oportunidade que a EMCFS manifestou sobre o tema do bojo do NUP 60 240 00059/2019-15, recomendando-se ao seu apensamento ao presente 5, sendo assim, por meio da nota explicativa de 13 de fevereiro de 2019, NUP 60.240.00059/2019-15, a AMCFA manifestou-se da seguinte forma a respeito do exercício de poder de polícia nas áreas adjacentes
aos aquartelamentos militares. E aí vem aqui o que interessa, é aqui que vocês vão entender que as Forças Armadas estão fazendo corpo mole. E as Forças Armadas, que eu quero dizer que nesse momento, em especial o Exército, Descartes vislumbra-se que a administração militar, por obediência aos princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, está compelida a utilizar o poder de polícia, quer preventivo, quer repressivo, nas áreas previstas nas legislações em vigor, raio de 1.320 metros. Isso é 1.320 metros, evidentemente, da onde estão as instituições militares. Né? Sempre que estiverem em ameaça, as atividades marciais direcionadas ao preparo da tropa e expuserem em risco a própria segurança dos aquartelamentos. O que isso significa na prática? É um parecer grande, eu li o parecer. Significa o seguinte: eles, por exemplo, eles não podem atuar no que diz respeito. Eles não podem. Se você está fazendo, sei lá, se você fez xixi na rua, que é uma contravenção, tá? Que não é permitido em lei, eles não podem chegar lá e te prender. Mas se você estiver fazendo, baderna, estiver fazendo desrespeito à ordem pública, como por exemplo acontece agora, uma vez que esses atos são 100% ilícitos, porque pregam intervenção, golpe militar e ditadura, eles poderiam atuar se quisessem. Aliás, eles deveriam atuar se estivessem realmente cumprindo com o seu papel, que eles não estão. Então, por aqui você já vê isso. Agora nós vamos pular para o parágrafo 46. Eu posso até voltar aqui, ó. Nesse item da conclusão, requeiro ratificar o limite espacial geográfico do perímetro em torno das unidades militares, em que o poder de polícia pode ou deve ser exercido pelos militares, com o fito de promover a segurança das instalações e do pessoal. Não obstante, insto a corroborar a possibilidade de redução pelos militares nas áreas em comento, ações tanto em caráter preventivo como repressivo, com vistas à segurança das instalações e do seu pessoal, tais como patrulhamento, revista de pessoal, veículos, embarcações aeronáuticas, prisões em flagrante delito, interdições de vias e outras medidas análogas. Essas pessoas que estão lá, que estão ali nos atos, em frente das unidades militares, estão pedindo intervenção militar e fazendo a pregação de ditadura, elas deveriam ser todas presas pelos militares, se eles quisessem realmente cumprir com a sua missão em flagrante delito, porque elas estão cometendo um crime. Eles estão fazendo isso? Não, não estão fazendo. Não estão fazendo. Agora vamos ao 46, então, como eu disse, é o outro parágrafo que nós separamos aqui, que novamente dá essa competência às polícias. Vamos passar aqui, como vocês veem, é longo, um parecer que contém, então, várias considerações, tá? Lembrando que foi de 2018, 2019. 46. Tá aqui. Diante do exposto, em resposta aos questionamentos descritos no parágrafo 11, a linha B, me parece, deste parecer, considera-se que é possível que as Forças Armadas promovam, na área de 1.320 metros, ao redor dos estabelecimentos militares, ações típicas de polícia administrativa, incidentes sobre bens, direitos ou atividades, citando como exemplo patrulhamento, fiscalização de trânsito no período da OM, da Organização Militar, como abreviação, com estabelecimento temporário de posições estáticas ao longo do seu itinerário, junto aos limites das instalações militares, bem como o bloqueio de acesso, dos acessos ao quartel. O que eles estão fazendo? Não, eles não estão. Eles não estão bloqueando as pessoas à distância de 1.320 metros, além das AOMs, e muito menos bloqueando o acesso dos baderneiros golpistas
que ficam ali na porta, evidentemente, atrapalhando sim as atividades militares, atrapalhando o bom andamento e, no último caso, colocando em risco o próprio patrimônio público que aos militares é resguardado. Eles estão fazendo? Não, eles não estão fazendo, até porque tem um general como Vilas Boas que fica jogando lenha na fogueira. Vamos a mais um. Acho que a gente também... Vamos olhar o número 64, que eu acho que também é bem interessante. Todos, na verdade, são no mesmo sentido. Todos. Eu quero dizer com isso que os militares estão fazendo, sim, corpo mole. É isso que eles estão fazendo. 64 aqui. 64.6. Orienta-se como consequência das conclusões anteriores a aplicação da seguinte tese de uniformização. O Decreto-Lei número 3.437/41 encontra-se válido e vigente, tendo sido revogado tacitamente o Decreto-Lei 9760/46, apenas a linha A do seu artigo 2º, de modo que a área de 1.320 metros em torno dos estabelecimentos militares continua a constituir área de servidão militar. Significa, ali não pode ter esse tipo de atividade que os baderneiros bolsonaristas estão fazendo, sobre a qual o Estado, Forças Armadas, pode promover ações típicas de polícia administrativa, não lhes competindo, todavia, o dever de efetuar prisões em flagrante nos crimes comuns. Mas esse crime não é comum, esse crime é incitação à desordem pública e rebelião. Então isso não é crime comum, e aí eles poderiam atuar se quisessem. Vamos fechar esse vídeo rápido aqui, voltando ao parágrafo 10, que eu também li e selecionei, na verdade o 10 e o 11. E aí vocês veem que realmente o tal partido militar nunca conseguiria dar um golpe de Estado, evidentemente, como gostaria alguns dos generais, que, aliás, hoje foi denunciado, né? Já tinha sido denunciado há um tempo atrás, a respeito do coronel Ustra, guindado a marechal, um torturador guindado a marechal. Não é? Mas também alguns dos generais, como o próprio Vilas Boas, também guindado à condição de marechal, simplesmente para ganhar mais salário, sem nunca ter ido à guerra. Ou seja, a conhecida como boquinha. Então vamos aqui, nós estamos no parágrafo 10 e no parágrafo 11. Eu vou logo para o parágrafo 11. Logo, o objeto da presente análise será a atuação das Forças Armadas nas áreas de servidão militar, ou seja, aquela área de 1.320 metros além da OM em si, de que trata o Decreto-Lei 3.437/41, a fim de responder às dúvidas específicas suscitadas nesse e nos demais NUPs acima citados, os quais resume-se em realização de prisões em flagrante delito relativamente a crimes comuns. Isso eles não podem fazer, a menos daquelas condições que eu falei. 2. Alcance do poder de polícia das FFAA nas áreas adjacentes de organizações militares, tais como patrulhamento, fiscalização de trânsito de pessoas, condução de rondas externas. Eles estão lá fazendo ronda? Não, eles não estão. Mas se você for ali no Campo dos Afonsos, quem conhece o Rio de Janeiro, vai ver que os caras colocam barreira ali. Mas lá em Brasília os militares não fazem absolutamente nada, eles juntam aquele povo em frente dos quartéis. Condução de rondas externas motorizadas e a pé no perímetro da OM, com estabelecimento temporário de posições estáticas ao longo do seu período, ao longo do seu itinerário, junto aos limites das instalações militares, bem como o bloqueio dos acessos ao quartel. Eles estão bloqueando os acessos ao quartel para os golpistas? Não estão bloqueando, meus senhores. O que a gente vê, então, a conclusão é óbvia, que esse parecer daqui joga por terra toda essa, digamos assim, esse corpo mole que eles não poderiam estar atuando. Eles não estão atuando porque não querem. E aí eles mantêm, os militares, especialmente do Exército, mantêm um clima péssimo para o país, que não contribui em nada à ordem e progresso, que é justamente as palavras que eles dizem mais prezar. Então parece que o que eles mais prezam, na prática, eles não o fazem.